Olá, está começando mais uma edição do Multiplix Notícias à Semana. Aqui você vê e revê as reportagens que foram destaque nos últimos dias. A fome no país sempre foi uma situação preocupante, mas agora, com a pandemia, o cenário se tornou ainda mais crítico. O aumento do desemprego e a alta dos alimentos que compõem a cesta básica fazem com que muitas famílias passem por insegurança alimentar e dependam de doações para terem o que comer. Nossa equipe esteve em 2 cidades da região serrana para mostrar a realidade de quem vive essa situação. Meu esposo, ele trabalha agora, no momento ele tá com reciclagem, entendeu? Ele cata um papelão, aí a gente paga uma luz, aí eu, com Bolsa Família, compro alguma coisa, é assim que a gente vai se virando. Se virando! É assim que Bruna define a forma como vive a família. Uma rotina de pura incerteza de sustento para ela, o marido Davi e mais 8 filhos. Moradores do loteamento Horto do Vino, no bairro de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, eles contam basicamente com as doações das pessoas. O que Davi ganha é muito pouco para alimentar todo mundo. Ele com a reciclagem é R$300, eu tô parada. E com a ajuda das pessoas. E a situação, apesar de sempre complicada, piorou ainda mais com a pandemia. Meu esposo trabalha com jardinagem e eu faxineira. Mas, com a pandemia, ninguém chama mais. O serviço parou, diminuiu muito. Mais de 46 quilômetros de distância, mas vivendo uma realidade que poderia morar bem ao lado de Bruna, encontramos em Teresópolis a Ingrid. Em alguns dias da semana, ela cuida do bebê de uma vizinha, o que lhe rende apenas R$200 por mês. Somado ao baixo salário do marido, que foi reduzido na pandemia, ela já teve dias de não ter o que comer. A geladeira está praticamente vazia. Na panela, restos de comida. Nos armários da cozinha, apenas algumas doações de alimento e milho de pipoca para comer pela manhã em substituição ao pão, porque rende mais e é mais barato. E para agravar ainda mais a situação da Ingrid, ela ainda sofre com problemas de saúde e foi recomendada pelo médico a ter uma alimentação balanceada. Mas, infelizmente, a realidade dela não permite que isso aconteça. Eu preciso comer de 3 em 3 horas e o meu filho também, né? Aí, às vezes, a gente vai arrastando, né? Tentando. Almoço, não. Aí eu passo mal, porque a pressão abaixa, aí eu essa semana eu já fui pro hospital, ficar lá no soro. Mas aí eu dou pro meu filho, ou meu marido leva a marmita, ou eu como. E como a Bruna e a Ingrid, infelizmente ainda existem muitos. Dados de dezembro de 2020 do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, realizado pela Rede Nacional de Soberania e Segurança Alimentar, mostram que do total de 211 milhões de brasileiros, 116 milhões sofrem com algum grau de insegurança alimentar. Deste número, 43 milhões não têm quantidade suficiente de alimentos em casa e 19 milhões de brasileiros sofrem com a fome. Em entrevista à Multiplix, este especialista em economia da Fundação Getúlio Vargas faz uma análise da situação econômica do país e, para o futuro breve, não vê boas projeções. Ele aponta algumas razões para isso, como o aumento da energia elétrica e a dificuldade de reduzir custos expressivos com ela, já que se trata de uma necessidade primária, e ainda a estiagem, que implica no aumento da bandeira tarifária da energia elétrica até meados do ano que vem. As pressões políticas e fiscais que influenciaram no aumento do câmbio do dólar também são outros fatores apontados por ele que, somados à pandemia, diminuíram a renda das famílias e aumentaram o preço dos alimentos. Isso aperta muito o orçamento familiar, né? Sobretudo das famílias de menor renda.
né, a ponto de que uma família acaba tendo que escolher entre comprar um pouco a mais de alimento ou pagar uma conta de luz, né? E isso, com certeza, vai impactar, sim, a questão de insegurança alimentar, né, problemas nutricionais, tudo isso. Já teve de eu ter que comer lá na casa do meu pai ou uma amiga enviar para mim. Na segunda parte da reportagem, a gente abordou uma outra situação preocupante. Antes da pandemia, o trabalho voluntário registrava uma baixa no país. Com a chegada dela, a solidariedade foi aquecida entre os brasileiros. Mas agora a situação se inverteu novamente. As instituições de caridade registram uma queda de 95% nas doações e enfrentam dificuldades para continuar com as ajudas. Nas prateleiras dos supermercados, o preço dos alimentos em alta. Na casa de muitas famílias, o desemprego e a crise agravados pela pandemia. Nestas horas, a quem recorrer? Entidades municipais, organizações não governamentais e instituições religiosas têm tido um papel fundamental para aqueles que têm enfrentado grandes dificuldades. Mas, de uns tempos para cá, o cenário tem se modificado. No primeiro ano da pandemia, o país experimentou uma onda de solidariedade. De acordo com a empresa de pesquisa e estratégia Locomotiva, 72% dos brasileiros tiveram uma atitude solidária. Isso quer dizer que 117 milhões de pessoas ajudaram alguém em determinado momento. Mas agora as doações caíram e as instituições de caridade registram uma queda de 95% nas ajudas em relação ao início da quarentena. Em Teresópolis, a presidente da Rede Solidariedade, que atua na cidade há 5 anos, diz que a queda nas arrecadações desde o início da pandemia até os dias atuais é impactante. Na primeira edição, nós distribuímos mais de 50 cestas. E hoje, nossa média de cestas a serem entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social, elas ficam aí numa média de 5 cestas. Hoje nós recebemos por mês uma média de 5 cestas, então reduziu bastante. E nós percebemos que o número de famílias nessa situação ainda continua o mesmo, não diminuiu. Também não percebemos um aumento, mas permanece o mesmo, né, que já é bem alto por si só. Por meio de nota, a Prefeitura de Teresópolis informou à Multiplix que acompanha mais de 7.000 famílias através do CRAS, dando suporte, inclusive, quanto à questão da insegurança alimentar. Informou ainda que estão em andamento processos licitatórios para aquisição de cestas básicas, proteínas e quentinhas. Enquanto os processos não são finalizados, estão sendo buscadas parcerias com instituições visando o fornecimento de alimentos. Assim, foram feitas parcerias com o Instituto Banco do Brasil, que permitiu atender mais de 2.000 famílias com cestas básicas. Além disso, uma parceria com a Conab, com cooperativas de produtores rurais, permitiu entregas de cestas de alimentos a famílias em vulnerabilidade social. Em Nova Friburgo, o secretário de Assistência Social, Márcio Alves, diz que a situação da fome na cidade se agravou muito no período da pandemia e que é até difícil precisar o número de famílias em vulnerabilidade social porque a procura por ajuda cresce a cada dia. As famílias que se encontram em extrema vulnerabilidade, ela tem que procurar os nossos equipamentos, que são os CRAs. O CRAs tem assistente social, que ele vai identificar que a família precisa ser incluída em algum benefício. E um dos nossos benefícios é as cestas básicas. Nós temos hoje cesta básica no município, que assim que passa por toda uma entrevista com a assistente social, é disponibilizada essa cesta básica para esse morador ou moradora que se encontra em extrema vulnerabilidade,
justamente devido, né, a essa questão difícil que nós estamos passando dessa situação, dessa pandemia que aumentou muito também. E assim como em Teresópolis, em Nova Friburgo, organizações sociais também enfrentam dificuldades para receber doações, como é o caso da Cruz Vermelha, que no início da pandemia recebia uma quantidade muito maior de donativos do que agora, o que prejudica e muito a continuidade dos trabalhos de ajuda. Nós dependemos da doação para poder estar montando as cestas para doar. Então, quando a gente recebe a doação, a gente consegue atender um número maior de famílias. Aí é tudo de acordo com o que a gente recebe, porque nós dependemos da doação para poder estar doando. Agora a gente recebe ainda, né, estamos recebendo, mas sendo que é uma quantia muito menor. Caiu muito as doações. O economista Matheus Peçanha, da Fundação Getúlio Vargas, diz que o valor da cesta básica no país está atualmente em torno de R$ 600 e explica os fatores por trás deste aumento. Também teve o efeito do dólar, né, que principalmente no segundo semestre do ano passado, a gente teve um aumento aí vertiginoso, né, do câmbio, a gente chegou a quase R$ 6 no dólar. E isso para os produtos que a gente importa, tipo o trigo, né, que vai acabar chegando no nosso pãozinho, encarece as nossas importações, né, isso acaba chegando aí no preço do pão, das massas, né, tudo que envolve trigo. E até outros produtos que a gente tem oferta abundante, a gente sofre também, porque esse dólar mais caro, ele incentiva o produtor a exportar, né? Então, tudo aí que deriva de soja, de milho, principalmente, que a gente é carro-chefe na produção mundial, isso sofreu um incentivo maior para a exportação, e acaba deixando o mercado interno com menos oferta, o que acaba subindo o preço também. O Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo, foi novamente alvo de denúncias. Dessa vez, além de pacientes indignados com os atendimentos prestados, os profissionais de saúde, inclusive médicos, também estão insatisfeitos com as condições de trabalho. Não é de hoje que o atendimento no Hospital Municipal Raul Sertã é motivo de reclamações. Uma delas é a falta de médicos na unidade e a forma de recepcionar os pacientes. A Romilda, por exemplo, tem sentido fortes dores na coluna e da última vez que procurou a unidade, não foi atendida. Eu falei, você pode fazer uma ficha para mim, que eu estou sentindo muita dor? Ela já logo me virou e falou para mim. Ela falou, eu não vou nem fazer sua ficha, porque ortopedista dentro do Raul Sertã é só para a pessoa que chega quebrado. Se não tivesse ortopedista, mas o clínico tem a obrigação de passar um remédio para dor. Mas ela não fez nem minha ficha, como que o clínico ia saber também? Eu chorei de tristeza, porque eu acho que um hospital tem que ter pessoas qualificadas para trabalhar lá. E as pessoas que estão lá não tá tratando as pessoas com muita má vontade. Já a Benise foi atendida, mas teve diagnóstico e tratamento errados por não conseguir realizar exames no hospital. Além disso, outras situações deixaram a paciente bem insatisfeita com o serviço na unidade. Me falaram que era trombose e eu fiquei me tratando com remédio da trombose, mas eu fiquei também 3 dias sem tomar o remédio, porque não tinha um remédio da trombose lá, né? Então eu fiquei durante 1 mês e 5 dias presa dentro daquele Raul Sertã, porque iam fazer exame, mas não, o prefeito não pagou o exame. O Ministério Público, lhe parece lá, eles limpam aquele hospital, eles lavam aquele banheiro do momento que eles vão aparecer lá, porque quando eles não vão lá, aquilo a gente fica no meio da sujeira, tá? Essa é a verdade que o Raul Sertã está passando. A gente não tem remédio, a gente não tem médico. E não são só os pacientes que estão insatisfeitos com a situação do hospital. Médicos e enfermeiros enfrentam diariamente a falta de insumos e medicamentos para que possam prestar um atendimento com mais segurança e qualidade. No último dia 23, eles inclusive se reuniram com o prefeito para expor a difícil realidade que é trabalhar no local. Dentre várias coisas assim tristes que nós ouvimos nessa reunião, médicos emocionados, chorando, falando que falta medicamentos no hospital, que falta material de qualidade para eles trabalharem e que eles estão vendo pacientes morrerem porque eles não estão conseguindo cumprir o seu papel, o seu juramento que foi feito, que é salvar vidas. Você imagina só um médico querer salvar uma vida
e não ter um medicamento, não ter o exame, não ter o material adequado. É muito triste isso que está acontecendo. A nova ala do hospital, inaugurada no fim da última gestão, também é motivo de questionamentos. Você tem lá em cima equipamentos de última geração, equipamento para fazer cirurgias de vídeo, por exemplo. Está lá, lacrado, caixa fechada. 6 salas de cirurgias novas, inclusive com focos novos, coisas assim de primeiro mundo, né? E, infelizmente, o que nós vemos hoje é isso tudo parado. Procurada pela Multiplix, a Secretaria Municipal de Saúde informou, por meio de nota, que tem realizado processos seletivos para a contratação de novos médicos que integrarão a rede do município. Sobre os atendimentos, disse que a implementação da classificação de risco auxiliará a tornar o acolhimento dos pacientes mais rápido, eficaz e humanizado. Já a respeito dos exames para diagnóstico, disse que realizou no início do mês o pregão eletrônico para a contratação de empresa que preste este serviço. Disse ainda que o contrato já está assinado e a empresa já está realizando o serviço. Sobre a reunião realizada recentemente entre o prefeito e o corpo médico, a secretaria informou que está apurando os problemas relatados para que possa resolver as questões solicitadas. Zuzu Ângel. O nome é de uma das estilistas mais importantes do país. Mas além do lado profissional, uma outra história marca a vida desse ícone da moda brasileira. No ano em que é celebrado seu centenário de nascimento, a Multiplix apresenta a luta de Zuzu em busca de justiça por seu filho, morto pela ditadura militar. Ela era de Minas Gerais, mas foi na Bahia que encontrou inspiração para criar a moda brasileira que a consagrou. Nascida em 5 de junho de 1921, Zuzu Ângel entrou para a história como uma das mais importantes estilistas do país. Nas estampas, tecidos e texturas de suas coleções, levou a brasilidade para o mundo, como destaca a jornalista carioca Hildegard Ângel, filha de Zuzu. Porque tudo que era Brasil, para ela, significava beleza. As nossas matas, os nossos pássaros, as nossas frutas, as nossas histórias, os nossos personagens. Zuzu Ângel precisou conciliar a carreira com a criação de 3 filhos, além de Hildegard, Ana Cristina e Stuart. E foi pelo amor de mãe que ela imprimiu outra marca ao trabalho como estilista, a luta política. Stuart Ângel, o filho mais velho de Zuzu, tinha 26 anos quando desapareceu no Rio de Janeiro em 1971. Stuart era ativo no combate à ditadura militar. E a busca pelo reconhecimento de que ele havia sido assassinado pelo regime foi uma luta que Zuzu nunca desistiu. Ela rompeu a barreira de medo pela sua indignação. E quando ela teve as evidências de que tinham assassinado o filho dela, ela não parou de atuar, porque ela disse, quero o corpo. E depois ela disse, eu luto pelos filhos das outras. Um dos momentos mais emblemáticos da história de Zuzu ocorreu em Nova York. No auge do sucesso internacional, fez na Embaixada Brasileira o primeiro desfile em forma de protesto que se tem notícia. O episódio ajudou a revelar ao mundo o que ocorria no Brasil da ditadura. Para ela, era também um grito de uma mãe que queria o direito de enterrar o filho. Como retratado no filme Zuzu Ângel, de 2006, com interpretação de Patrícia Pilar. O que caracterizou a mamãe na ditadura não foi só a coragem, foi a ausência de medo, o seu desespero, a sua revolta, a sua indignação eram maiores do que o medo.
Bem-sucedida e referência por seu trabalho, Zuzu fugia do padrão para ser considerada uma subversiva pela ditadura. Mas quando o barulho por Stuart e por tantas outras mães que perderam os filhos se tornou alto demais, os militares não pensaram duas vezes. Zuzu Ângel sabia que a imposição do silêncio uma hora chegaria. Dias antes de morrer, deixou com amigos um bilhete em que dizia: se eu aparecer morta, por acidente ou outro meio, terá sido obra dos assassinos do meu amado filho. Zuzu morreu no Rio de Janeiro em 14 de junho de 1976, num acidente de carro, que anos mais tarde seria reconhecido pela justiça como um atentado provocado pelo Estado brasileiro. Eles não podiam prender a Zuzu Ângel. Eles não podiam torturar a Zuzu Ângel, que não teriam feito. Por isso, eles inventaram essa cilada, né? Eles conspiraram para matar a Zuzu Ângel. Para Hildegard, a justiça por Stuart e por Zuzu ainda não está completa. Não é fácil encontrar, mas precisamos encontrar os ossos do Stuart. E também precisamos saber quem participou da trama para matar Zuzu Ângel. Não foi só o coronel Fredi Aragão. Ele teve informantes que disseram a ele que a Zuzu Ângel está naquele lugar, naquela hora. Neste centenário de nascimento de Zuzu Ângel, sua contribuição à moda brasileira permanece eterna. E mais do que nunca, a coragem da luta de Zuzu por justiça não é apenas simbólica, é também inspiração. Essa memória está cada vez mais viva. Eu acho que eles não vão conseguir assassinar a nossa história, porque o Brasil vai ficar muito melhor. Nós vamos ficar muito mais indignados, muito mais preservados, muito mais protegidos quando nós mantivermos vivos em nossa memória a história dessas pessoas bravas que deram a vida pela democracia, pela liberdade, pela vida humana. Essa semana foi comemorado o Dia do Turismo e nada melhor do que falar de Búzios, uma das cidades mais amadas e procuradas pelos turistas. O município é muito conhecido por suas belas praias, mas também oferece muitos outros atrativos. Olha só. Sol, areia, mar, tudo isso sempre é lembrado quando o assunto é Búzios. A cidade recebe turistas de todo o mundo em busca de lazer. Afinal de contas, quem é que não gosta de tirar férias e relaxar em um local paradisíaco? Mas as praias não são as únicas atrações turísticas por aqui. Muito pelo contrário. Bares e restaurantes costumam atrair os olhares dos turistas, principalmente na Rua das Pedras e no Porto da Barra. Os quilombos que resgatam a história e cultura buziana são opções em bairros como a Rasa. Já a rica natureza também é alvo de interesse, com destaque para as várias trilhas que se espalham pela cidade. A Serra das Emerências, localizada entre as praias de Tucuns e José Gonçalves, é um dos pontos mais altos de Búzios. A área é uma reserva ecológica protegida pelo Parque Estadual Costa do Sol e recebe pessoas em busca de caminhadas, trilhas, passeios de bicicleta, além de ter uma grande procura pela prática dos esportes radicais. Outro setor que tem atraído cada vez mais visitantes é o do turismo espiritual, para pessoas que buscam renovar as energias. Neste resort, por exemplo, há um oratório e espaços dedicados à prática de yoga e meditação. Ultimamente, mais neste momento de pandemia, as pessoas estão procurando outra coisa, além do descanso e a praia e ficar em um lugar bonito, não? As pessoas estão procurando se encontrar.
Algumas das questões que Búzios enfrenta, justamente por ser um local de praias, é a grande demanda no período do verão, conhecido como alta temporada, e a diminuição da procura turística em outros períodos, como no inverno. É um destino turístico por excelência, né? Eu acho que não paira dúvidas sobre isso, mas o impacto que nós temos dentro da nossa economia, inclusive, pelo fato de nós só vendermos Búzios como um destino de sol e mar, faz com que nós continuemos a ter picos de sazonalidade muito grandes durante todo o ano. O que pode ser feito, então, para evitar isso? É uma das ideias também do prefeito Alexandre Martins de criar a Tours Búzios para cuidar de toda essa questão do calendário anual, dos eventos da cidade. A gente quer catalogar as trilhas, a gente tem uma vocação muito forte para o turismo ecológico, turismo religioso. Tem a questão da Ponta do Pai Vitório, que hoje está sendo talvez o point mais divulgado de Búzios, coisa belíssima. Tem um mangue de pedra, temos aqui uma das maiores raias do mundo, raio olímpico do mundo de vela. E diante de tantas opções, a dica é separar uns dias para curtir o que Búzios tem a oferecer. E eu me despeço por aqui. Continue acessando a TV e o portal Multiplix para ficar por dentro de tudo que acontece nas regiões Serrana e dos Lagos. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana.